Sir Charles Spencer Chaplin foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos seus filmes O Imigrante, O Garoto, Em Busca do Ouro, este considerado por ele seu melhor filme, O Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador, Luzes da Ribalta, Um Rei em Nova York e A Condessa de Hong Kong. Influenciado pelo trabalho dos antecessores, o comediante francês Max Linder, Georges Méliès, Griffith Louis e Auguste Lumière, e compartilhando o trabalho com Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Foi influenciado pela mímica, pantomima e o gênero pastelão, e influenciou uma enorme equipe de comediantes e cineastas como Federico Fellini, Os Três Patetas, Peter Sellers, Milton Berle, Marcel Marceau, Jacques Tati, Rowan Atkinson, Johnny Depp, Michael Jackson, Sacha Baron Cohen, Harold Lloyd, Buster Keaton, Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, Renato Aragão, o Didi Mocó e outros diretores e comediantes. É considerado por alguns críticos o maior artista cinematográfico de todos os tempos e um dos pais do cinema, junto com os irmãos Lumière, Georges Méliès e Griffith. Charlie Chaplin atuou, dirigiu, escreveu, produziu e financiou seus próprios filmes, sendo fortemente influenciado por um antecessor, o comediante francês Max Linder, a quem dedicou um de seus filmes. Sua carreira no ramo do entretenimento durou mais de 75 anos, desde suas primeiras aparições, quando ainda era criança, nos teatros do Reino Unido, durante a Era Vitoriana, quase até sua morte, aos 88 anos de idade. Sua vida pública e privada abrangia adulação e controvérsia. Juntamente com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e Griffith, Chaplin fundou a United Artists em 1919. Seu principal e mais famoso personagem foi The Tramp, conhecido como Charlotte na Europa e igualmente conhecido como Carlitos ou o Vagabundo no Brasil. Consiste em um andarilho pobretão que possui todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, um gentleman, usando um fraque preto esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos do que o seu número, um chapéu coco ou cartola, uma bengala de bambu e, sua marca pessoal, um pequeno bigode de broxa. Foi também um talentoso jogador de xadrez e chegou a enfrentar o campeão estadunidense Samuel Reshevsky. Em 2008, em uma resenha do livro Chaplin, A Life, Martin Seif escreve: Chaplin não foi apenas grande, ele foi gigantesco. Em 1915, ele estourou um mundo dilacerado pela guerra, trazendo o dom da comédia, risos e alívio, enquanto ele próprio estava se dividindo ao meio pela Primeira Guerra Mundial. Durante os próximos 55 anos, através da Grande Depressão e da ascensão de Hitler, ele permaneceu no emprego. Ele foi maior do que qualquer um. É duvidoso que algum outro indivíduo tenha dado mais entretenimento, prazer e alívio para tantos seres humanos quando eles mais precisavam. Por sua inigualável contribuição ao desenvolvimento da sétima arte, Chaplin é o mais homenageado cineasta de todos os tempos, sendo ainda em vida
condecorado pelos governos britânico, Cavaleiro do Império Britânico, e francês, Légion d'honneur, pela Universidade de Oxford, doutor honoris causa, e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, Oscar especial pelo conjunto da obra, em 1972. Charles Spencer Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889, supostamente no East Street, Walworth, Londres, na Inglaterra. Seus pais eram artistas de music hall. Seu pai, Charles Spencer Chaplin, S.R., era vocalista e ator, e sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora e atriz. Antes de Charlie completar 3 anos de idade, seus pais se separaram, e ele foi deixado aos cuidados da mãe, que estava cada vez mais instável emocionalmente. O censo de 1891 mostra que sua mãe morava com Charlie e seu meio-irmão mais velho, Sidney John Hawkes, nascido em 1885 e morto em 65, na Barlow Street, Walworth. Na sua infância, Chaplin morou com sua mãe e algumas vezes também com seu meio-irmão mais velho, Sidney, em diversos endereços nos arredores da Kennington Road, no distrito de Lambeth da Grande Londres. Neste período, sua principal moradia foi na Pownall Terrace, número 3. Um problema de laringe acabou com a carreira de cantora da mãe de Chaplin. Devido a uma de suas internações como consequência de seus problemas mentais, sofreu depressão nervosa e um quadro de desnutrição. Seus filhos foram ingressados durante várias semanas no asilo de Lambeth, no sul de Londres, e logo na escola anual para órfãos e meninos pobres, desde junho de 1896 a janeiro de 1898. O pai de Charles Chaplin era alcoólatra e tinha pouco contato com seu filho. Em agosto de 1898, quando a mãe de Chaplin foi internada no asilo Cane Hill, devido aos seus sérios problemas mentais, Chaplin e Sidney foram morar com o pai de Chaplin e sua amante, Louise, na 289 Kennington Road. Esta convivência com o pai foi conturbada e durou menos de 2 meses, chegando mesmo a haver uma visita da Sociedade para a Prevenção de Crueldade contra Crianças. Quando Hannah Chaplin teve uma melhora de sua enfermidade, as crianças voltaram a viver com ela, na Matley Street, 39. Seu pai morreu de cirrose no fígado quando Chaplin tinha 12 anos, em 1901, e foi enterrado numa cova comum sem nome. De acordo com o censo de 1901, Chaplin residia na 94 Ferndale Road, Lambeth, com a trupe Os 8 Rapazes de Lancashire. A primeira turnê de Chaplin aos Estados Unidos com a trupe de Fred Karno ocorreu durante 1910 até 1912. Após 5 meses de volta na Inglaterra, ele retorna aos Estados Unidos em uma segunda turnê com a trupe de Karno, chegando novamente nos Estados Unidos em 2 de outubro de 1912. Na companhia de Karno estava Arthur Stanley Jefferson, que posteriormente ficaria conhecido como Stan Laurel. Chaplin e Laurel dividiam um quarto em uma pensão. Stan Laurel retornou à Inglaterra, mas Chaplin manteve-se nos Estados Unidos. No final de 1913, a situação de Chaplin foi eventualmente vista por Mack Sennett, Mabel Normand, Minta Durfee e Fat Arbuckle. Sennett o contratou para seu estúdio, a Keystone Film Company, pois precisavam de um substituto para Ford Sterling.
Charlie teve grande dificuldade no início para se adaptar ao estilo de atuação cinematográfica da Keystone. Após a estreia de Chaplin no cinema, no filme Making a Living, Sennett sentiu que cometera um grande erro. Muitos alegam que foi Norman quem o convenceu a dar a Chaplin uma segunda chance. Chaplin começou a trabalhar junto com Norman, que dirigiu e escreveu vários de seus primeiros filmes. Chaplin não gostou de ser dirigido por uma mulher e os dois discutiam frequentemente. Ele acreditava que Sennett pretendia demiti-lo caso houvesse um desentendimento com Norman. No entanto, Charlie viria a se tornar uma das grandes estrelas da Keystone devido ao grande sucesso de seus filmes. Ali mesmo, Chaplin desenvolveu seu principal e mais conhecido personagem, o Vagabundo, conhecido por Charlotte na França e no mundo francófono, na Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Romênia e Turquia, Carlitos no Brasil e na Argentina e Der Vagabond na Alemanha. Lançado em 7 de fevereiro de 1914, Kid Auto Races at Venice viria a ser onde o personagem apareceu pela primeira vez. No entanto, Chaplin já havia desenvolvido seu visual para o filme Mabel's Strange Predicament, produzido alguns dias antes, porém lançado mais tarde, em 9 de fevereiro de 1914. Os primeiros filmes de Chaplin no estúdio Keystone usavam a fórmula padrão de Mack Sennett, que consistia em extrema comédia pastelão e gestos exagerados. A pantomima de Chaplin foi mais sutil, sendo mais adequada para comédias românticas e farsas domésticas. As piadas visuais, no entanto, seguiam exatamente o padrão de comédia da Keystone. Em seus filmes, o vagabundo atacava seus inimigos com chutes e tijolos. O público da época amou este novo comediante, apesar dos críticos alertarem que as travessuras do personagem beiravam a vulgaridade. Logo depois, Chaplin se ofereceu para dirigir e editar seus próprios filmes. Durante seu primeiro ano no ramo do cinema, ele fez 34 curtas-metragens para Sennett, assim como o longa-metragem Tilly's Punctured Romance. Em 1915, Chaplin assinou um contrato muito mais favorável com a Essanay Studios e desenvolveu suas habilidades cinematográficas, acionando novos níveis de sentimentalismo e pathos em seus filmes. A maioria dos filmes produzidos na Essanay foram mais ambiciosos, com uma duração 2 vezes maior do que os curtas da Keystone. Chaplin também desenvolveu seu próprio elenco estático, no qual estava incluído a heroína Edna Purviance e os vilões cômicos Leo White e Bud Jameson. Visto que os grupos de imigrantes chegavam constantemente na América, os filmes mudos foram capazes de atravessar todas as barreiras de linguagem, sendo compreendidos por todos os níveis da Torre de Babel americana, simplesmente devido ao fato de serem mudos. Nesse contexto, Chaplin foi emergindo e tornando-se o exponente máximo do cinema mudo. Em 1915, a Mutual Film Corporation pagou a Chaplin $670 mil para produzir uma dúzia de comédias com duração de 2 bobinas. Foi dado a ele controle artístico quase total, produzindo 12 filmes durante um período de 18 meses, notando que estes estão entre os filmes de comédia mais influentes da história do cinema. Praticamente todos os filmes de Chaplin produzidos na Mutual são clássicos. Is Street on A.M., The Pawn Shop,
e The Adventurer são provavelmente os mais conhecidos. Edna Purviance continuou sendo a protagonista, e Chaplin adicionou Eric Campbell, Henry Bergman e Albert Austin ao seu elenco estático. Campbell, um veterano nas óperas de Gilbert e Sullivan, interpretou vilões soberbos, e os atores coadjuvantes Bergman e Austin permaneceram no elenco de Chaplin durante décadas. Chaplin considera o período em que esteve na Mutual como o mais feliz de sua carreira. Após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Chaplin tornou-se um garoto propaganda para a venda de bônus da liberdade, junto com Mary Pickford e seu grande amigo Douglas Fairbanks. Com o fim do contrato com a Mutual em 1917, Chaplin assinou o contrato com a First National para produzir 8 filmes com duração de 2 bobinas. Além de ter financiado e distribuído estes filmes, a First National deu-lhe total controle criativo sobre a produção, para que ele pudesse trabalhar em um ritmo mais relaxado e se concentrar na qualidade. Chaplin construiu seu próprio estúdio em Hollywood, o qual simbolizava a sua independência. Embora a First National esperasse receber comédias de curta-metragem, Chaplin foi mais ambicioso e expandiu alguns de seus projetos em longas metragens, como Shoulder Arms, de 1918, The Pilgrim, de 1923, e o clássico The Kid, de 1921, que levou à fama Jake Coogan, que foi condecorado até pelo Papa, sendo considerado também a primeira celebridade infantil da história, e também o primeiro filme de comédia dramática. Apesar dos filmes falados tornarem-se o modelo dominante logo após serem introduzidos em 1927, Chaplin resistiu a fazer um filme assim durante toda a década de 1930. Ele considerava o cinema uma arte essencialmente pantomímica. Ele disse: "A ação é geralmente mais entendida do que palavras. Assim como o simbolismo chinês, isto vai significar coisas diferentes de acordo com sua conotação cênica. Ouça uma descrição de algum objeto estranho, um javali africano, por exemplo. Depois olhe para uma foto do animal e veja como você fica surpreso." Durante o avanço dos filmes sonoros, Chaplin produziu Luzes da Cidade, de 1931, e Tempos Modernos, de 1936, antes de se converter ao cinema falado. O primeiro filme falado de Chaplin, O Grande Ditador, de 1940, foi um ato de rebeldia contra o ditador alemão Adolf Hitler e o nazismo, e foi lançado nos Estados Unidos um ano antes do país abandonar sua política de neutralidade e entrar na Segunda Guerra Mundial. O filme contou com a participação do comediante Jack Oakie no papel de Benzino Napalone, o ditador da bactéria, uma sátira do ditador italiano Benito Mussolini e do fascismo. Chaplin interpretou o papel de Adenoid Hickel, ditador da Tomânia, claramente baseado em Hitler, e, atuando em um papel duplo, também interpretou um barbeiro judeu perseguido frequentemente por nazistas, o qual é fisicamente semelhante ao vagabundo. Os últimos 2 filmes de Chaplin foram produzidos em Londres: A King em New York, de 1957, no qual ele atuou, escreveu, dirigiu e produziu, e A Countess from Hong Kong, de 1967, que ele dirigiu, produziu e escreveu. O último filme foi estrelado por Sophia Loren e Marlon Brando, e Chaplin fez uma pequena ponta no papel de mordomo, sendo esta sua última aparição nas telas. Ele também compôs a trilha sonora de ambos os filmes, assim como a canção-tema de A Countess from Hong Kong, This Is My Song,
cantado por Petula Clark, chegando a ser a canção mais popular do Reino Unido na época do lançamento do filme. A saúde de Chaplin começou a declinar lentamente no final da década de 1960, após a conclusão do filme A Countess from Hong Kong, e mais rapidamente após receber seu Oscar honorário em 1972. Por volta de 1977, já tinha dificuldade para falar e começou a usar uma cadeira de rodas. Chaplin morreu dormindo aos 88 anos de idade, em consequência de um derrame cerebral, no dia de Natal de 1977, em Coursières-sur-Vevey, Vaud, na Suíça. Fez-se um pequeno funeral anglicano privativo 2 dias depois, como era de seus desejos, e foi enterrado no cemitério comunal. No dia 1º de março de 1978, seu cadáver foi roubado da sepultura, com caixão e tudo, por 2 imigrantes desempregados, o polonês Roman Vardas e o búlgaro Gancho Ganev, na tentativa de extorquir dinheiro de sua viúva Oona O'Neill. 2 meses depois, uma grande operação policial capturou os 2 criminosos. O caixão foi encontrado enterrado num campo em Noville, um vilarejo próximo, perto do lago Léman, e novamente enterrado em Coursières-sur-Vevey, mas desta vez a família mandou fazer um tampão de concreto de 6 pés, 1,80 m, de espessura, protegendo o caixão do cineasta, para evitar novos problemas. No mesmo cemitério, há uma estátua de Chaplin em sua homenagem. Em 1991, sua 4ª e última esposa, Oona O'Neill, faleceu e foi sepultada ao lado do cineasta. Se bella giustatore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tu la ti la toi. La spinach o la bouchon, si grete Portobello, si racchi spaghetto, je la tu la ti la toi.